Olá a todos, bem-vindos ao segundo dia do encontro anual do Planetary Health, co-hospedado pelo Planetary Health Alliance e a USP. Eu sou É o nosso prazer estar com vocês aqui no nosso encontro virtual desse festival. Nós temos mais de 4.000 pessoas registradas de 128 países. Na realidade, é um evento verdadeiramente planetário. Ontem tivemos um início extraordinário quando exploramos o tema de valores fundadores da saúde planetária com a palestra magna, entrevistas e palestras relâmpagos. Exploramos, reconhecemos e agradecemos os valores que precisamos para alcançar a grande transição necessária. Esses valores são sabedoria ecológica, valores religiosos, valores de sustentabilidade. Isso nos ajuda a reconhecer uns aos outros e o mundo de como somos parte. Nesse painel, no último painel, falamos que ao seguir esses valores e ao sermos defensores da saúde planetária, podemos, então, alcançar a felicidade, desenvolver a conexão em diversas comunidades, geografias. A riqueza da conversa de ontem é impossível de ser capturada em palavras. Todas as sessões foram gravadas e vão estar disponíveis. As conversas de ontem sobre valores formam a base para as discussões de hoje, que tem como tema a promoção da educação, conhecimento, comunicação. Eu gostaria de falar de alguns itens de organização. A partir de ontem, a filiação para PH está aberta. Todos os membros a partir de 13 anos estão convidados a se juntar à aliança, que podem fazer, então, na plataforma Hilo. Na Hilo, você pode juntar-se a qualquer um dos hubs do PHA. Esses hubs são condições para a saúde planetária, educação para líderes. Nossa esperança é que essas novas oportunidades e recursos vão ajudar a unir comunidades para chegar à grande transição. Podemos saber mais, então, no stand da PH, no principal lobby da conferência. Agradecemos à USP por receber esse evento. Nesta declaração que teremos hoje, que teremos como resultado desse evento, serão as condições para alcançarmos a grande transição. Você pode fazer parte da consulta geral visitando o estande da declaração da PH e da USP. Temos muitas informações de ofertas disponíveis. Agradecemos a todas as colaborações e, por favor, lembrem de entrar no site para conferir a agenda. Muitos grupos no mundo inteiro contribuíram com tempo e esforços para nos engajar nessa conversa sobre saúde planetária. E agora, meu prazer é apresentar o primeiro painel do dia, de título Saúde Planetária, Transdisciplinaridade, Carreiras Acadêmicas, Novas Estruturas para a Nova Ciência e Educação. Vou apresentar rapidamente nosso moderador, Antônio Saraiva. Antônio é presidente desse encontro anual, é engenheiro eletrônico e agrônomo. Sua pesquisa transdisciplinária vai desde engenharia computacional, agricultura, biodiversidade. Ele criou um grupo de pesquisa pioneira em agricultura e computação e, recentemente, em saúde planetária. Ele vê isso como uma evolução natural devido à complexidade dos problemas que têm que ser resolvidos para garantir nosso futuro. Bem-vindo, Antônio. Obrigada, Jeremy, pela apresentação. É um prazer estar aqui nesse segundo dia, juntamente com este grupo maravilhoso de 4 mulheres com um trabalho extraordinário que tem sido realizado por elas. Então, é meu prazer moderar essa sessão e ouvir mais delas. Eu vou comentar aqui, como vimos, e
o Jeremy acabou de dizer, os valores são um pilar fundamental para a saúde planetária e para chegar à grande transição que vai mudar vários aspectos da nossa vida. Vimos também a importância da sabedoria tradicional para nos reconectar, nos reconectar com conosco mesmo e nos nossos valores. Outro pilar fundamental é ciência e educação, claro. Instituições acadêmicas responsáveis, então, por criar conhecimento através de pesquisa, através de decisões informadas, são responsáveis por educar e formar cidadãos e profissionais. Em geral, são organizadas em uma estrutura disciplinar, ao passo que saúde planetária requer uma abordagem transdisciplinar e sistêmica. Será que isso afeta as carreiras de membros do corpo docente, estudantes nessa formação? Nesse painel discutiremos essas questões e traremos exemplos de instituições que estão implementando programas de saúde planetária inovadores. Vou começar apresentando minhas colegas, então. Em primeiro lugar, Corinne Reed. Ela é pró-reitora de pesquisa e co-sponsor da iniciativa Saúde Planetária na Universidade de Vitória, em Melbourne, na Austrália. Boa noite, Corinne. Corinne está comprometida, então, com soluções locais para desafios globais ou na Universidade de Vitória. É impressionante ver isso. Para a Corinne é boa noite, ao passo que para outros é bom dia, boa tarde. Isso faz parte, então, dessa conexão maravilhosa que estamos tendo aqui. Gostaria de apresentar também Agnes Bidenguarro. Professora Agnes é vice-reitora e cofundadora da seção de Igualdade e Saúde Planetária. Ela foi nomeada uma das 100 mulheres mais influentes da África. Antes disso, trabalhou em várias posições elevadas no setor público em Ruanda, incluindo 5 anos como ministra da Saúde. Boa tarde, Agnes. Boa tarde. Professora Connie White Laney. A professora trabalha, então, na cooperação de populações e saúde planetária na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, é professora e diretora na Escola de Enfermagem na Universidade de Minnesota. Para ela é bom dia. E Melvin Otieno Animango. Melvin é Fellow na próxima geração de saúde planetária, embaixadora para a África da nossa iniciativa para facilitar, então, colaborações locais e internacionais. É fundadora do Hub para a África Oriental, tem background em biologia ambiental e saúde e está finalizando, então, seu mestrado nessa área na Universidade de Belgrade. Boa tarde. Espero que eu tenha acertado os diferentes fusos horários. Gostaria de convidar Corinne, então, para suas palavras iniciais. Obrigado, Antônio. É maravilhoso ser parte desse painel maravilhoso. É um momento maravilhoso na Universidade de Vitória nos últimos 10 meses, quando fizemos, então, o comprometimento da universidade inteira à saúde planetária. Isso é resultado de muitas conversas com o nosso corpo docente, nossas comunidades locais, isso exigiu, então, o apoio do nosso reitor, os vice-reitores, todos os diretores de pesquisa. Somos uma pequena universidade e não somos ricos, temos financiamento público, nós temos, então,
na nossa região uma grande herança industrial e temos uma desigualdade, um certo nível de desigualdade aqui. Nós percebemos, então, nas nossas comunidades, nós queremos mudar, então, o legado que vamos deixar para as futuras gerações. Isso também foi radicalizado pela pandemia. Nós temos um local onde temos comunidades indígenas e estão aqui há muitos milhares de anos e trazem sua sabedoria para nós. Gostaríamos também de oferecer meu respeito às nações indígenas que eram os ocupantes da terra onde estamos hoje. Também gostaria de agradecer às comunidades ao redor do mundo inteiro que trazem sua ciência, sua sabedoria para hoje. A pergunta é, será que podemos fazer a diferença? E a resposta é que sim, podemos, mas estamos todos envolvidos, estudantes, equipe, comunidade, lado a lado. Acreditamos na convicção de Nelson Mandela que a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Então, como prosseguir? Percebemos, então, que precisamos reimaginar o trabalho da universidade para apoiar nossos alunos para ser os líderes do futuro. Nós comprometemos, então, com os 4 pilares educação, engajamento da comunidade, operações de qualidade. Isso permite uma conversa que estamos tendo juntos todo dia, em tudo o que fazemos. Então, saúde planetária está no centro de tudo isso, representada, então, como um pilar importante no plano estratégico da universidade, faz parte da tomada de decisão, que torna-se fluente, então, ao perguntar como essa ação nos faz mais próximo da saúde planetária, é o melhor que podemos fazer em decisões de compras, políticas, investimento, formação de equipe e planos de carreira. Nossas ações no campus nos tornam mais corajosos, de forma que os estudantes possam se emergir em saúde planetária e tornar-se os melhores da classe. Inovação e educação, não apenas no que ensinamos, mas como ensinamos. Estamos trabalhando para infundir saúde planetária em todas as disciplinas, artes, ciências, direito, e, muito importante, a transdisciplinaridade está no coração do nosso sistema. Fizemos o comprometimento de pesquisa de alto impacto, unindo comunidades transdisciplinares de práticas sobre futuros sustentáveis e comunidades mais fortes, e a unir indústria, governo e parceiros em vários dos nossos projetos. Em todas as áreas também somos comprometidos em sermos ativos na aldeia global. Vou mostrar um vídeo como o país isso nos ajudou no nosso primeiro ano, aqui na Universidade de Virgínia. Vou compartilhar minha tela com vocês. Em 2020, a Universidade de Vitória se comprometeu em tornar saúde planetária no centro de tudo que fazemos. Estamos construindo uma comunidade que faz uma diferença nos desafios globais e locais, através de pesquisa de impacto, necessidades futuras, escolhas sustentáveis, a forma de conectar e engajar nossas comunidades em soluções inovadoras para problemas complexos. O local é muito importante para a solução de problemas globais. Enfatizamos a importância do contexto e foco em co-design, em soluções co-criadas. Há 3 locais fundacionais: o papel da universidade, o local do país e as nossas responsabilidades com os cidadãos locais. Como comunidade, nós precisamos seguir o que pregamos para nos tornarmos uma universidade sustentável. Teremos 100% da nossa energia renovável até 2050, temos um laboratório, então, de pesquisa e ensinamentos de telhados sustentáveis, e estamos eliminando todos os plásticos de uso único. Queremos um ambiente resiliente, seguro e sustentável. Estudantes também são ativos em engajamento nos projetos, incluindo reciclagem de materiais para se tornarem materiais de construção. Saúde, então, planetária se tornou um objetivo estratégico com um orçamento de US$ 1.000.000 australianos. Na realidade, queremos criar conexões em diferentes grupos, conexões em diferentes países e também
temos um resultado para gerações futuras. Nós estamos 25 projetos foram financiados, incluindo organizações parceiras externas, em busca de resiliência das comunidades, trabalhando com a juventude durante a parceria de Covid e também criando uma nova certificação em saúde planetária. Para mim, essa questão da saúde planetária ecoou logo de início, porque nós temos que ter mais capilaridade, podemos reagir rapidamente, graças ao nosso modelo de trabalho em blocos. Trabalhamos com organizações profissionais, os estudantes, para criar oportunidades no mundo de amanhã. Temos uma paixão compartilhada para criar um futuro forte para as comunidades. Esse ano, com apoio, nós temos, então, financiamento da Fundação Myers para organizações de startup comprometida com estes desafios. 2021, a nossa universidade, então, vai priorizar a saúde planetária no nosso campus, na nossa pesquisa, nos cursos e engajamento com a comunidade. Saúde planetária está pronta para ser ativada, então, na Universidade de Virgínia. Eu, na realidade, estou muito feliz de participar desse painel. Muito obrigada, Antônio. Obrigada, Corinne. Maravilhoso, inspirador ver isso tudo. Então, agora vamos ter Agnes, agora para a sua intervenção inicial, talvez para explicar o que estão fazendo em sua universidade. Obrigada, Antônio e Corinne, por esse vídeo lindo, instrutivo, e obrigada a todos por me convidar. Então, se o ano passado nos ensinou algo, é como nós, como humanos, temos que ter consciência do nosso meio ambiente, dos animais, da saúde planetária, justamente. Todos no mundo inteiro, todos tivemos que responder à pandemia de Covid-19 e conter o vírus. Continuamos a ver cada vez mais países tendo que lidar também com mudança climática, com incêndios, inundações, e tudo isso acontece no mundo inteiro. Um exemplo é o que está acontecendo agora em vários locais do mundo e alguns lugares da África subsaariana, onde muitas comunidades continuam a experimentar eventos climáticos extremos que os forçam a migrar. Muitos criadores, legisladores, procuradores de política têm que ter a consciência de que essas condições forçam povos africanos a viver em precariedade e comunidades que não estão equipadas para lidar com esse desafio. Em 2018, o Banco Mundial estima que vai haver 134 milhões de imigrantes criados por eventos climáticos na América Latina, na Ásia e na África, comparado a 2017, onde 68 milhões de pessoas foram deslocadas forçosamente. Um terço dessas pessoas foram deslocadas devido a enchentes e eventos climáticos. Entramos agora em um período onde vemos mais sofrimento do que qualquer outro momento na história humana. Entretanto, sabemos, então, que as consequências não afetam apenas essas pessoas que estão no exílio, mas essas consequências são exacerbadas pela situação econômica e política. Para responder a esse desafio, em uma instituição acadêmica como a minha universidade, a Universidade de Saúde Global, precisa, então, agir como líderes. Estamos prontos não apenas para lidar com as consequências clínicas e médicas, mas também para defender a implementação de políticas socioeconômicas que são favoráveis à saúde das comunidades e do planeta. Não é para nós, é para a próxima geração, a vindoura. Precisamos educar os profissionais de saúde, que, por sua vez, vão educar os membros comunitários a respeito de boas práticas, o efeito também na mudança ambiental, e também vão defender as intervenções baseadas em evidências que envolvem a saúde comunitária no nível local e no nível global.
Existe um grande número de pessoas, por exemplo, que não têm acesso à energia limpa. E o resultado de derrubar as árvores onde vivem para sobreviver. Por que a gente tem comunidades muito ricas, que são ambiciosas, gananciosas, que estão desmatando a Amazônia e as florestas tropicais? Temos o efeito indireto também da mudança climática enfrentado pelos pobres, que está associado com o efeito direto da poluição. Estima-se que 4 milhões de pessoas morrem todos os anos de maneira prematura por conta da poluição atmosférica na sua cidade natal, por conta da queima de madeiras, resíduos, queima também de plantações. 50% das crianças morrem com menos de 5 anos de idade com pneumonia por conta da poluição e efeitos na saúde. Nós fazemos muitas pesquisas nessa área. Na academia e em outras instituições acadêmicas, isso pode alavancar as causas da saúde planetária para influenciar as políticas locais e globais, para promover a energia limpa, para minimizar e reduzir o risco relacionado à saúde. É também uma oportunidade para desenvolver medidas com bom custo-benefício, que sejam multidisciplinares, multissetoriais e que possam ser utilizadas como alternativa para a queima de combustíveis fósseis. Temos que promover a energia limpa e promover soluções que vão contribuir para o desenvolvimento humano. Na nossa universidade, uma saúde, um indivíduo é válido para todas as causas. Nós temos que lutar pela One Health, que é a nossa instituição. Também desenvolvemos uma bolsa de estudos que promove líderes futuros com uma perspectiva interdisciplinar na saúde global, que se concentra na ligação entre os homens, os animais e o ambiente. Os estudos exploram desafios globais para ter um entendimento holístico de como uma pessoa interfere no seu ambiente, como isso interfere na sua saúde. Os alunos do campo médico também assumem essa causa. E nós pedimos aos alunos que aprendam a reunir as diferentes lições que são aprendidas das diferentes disciplinas. E para que transformem isso em práticas no campo onde irão atuar, onde irão trabalhar. Nós também sabemos que as consequências da saúde planetária vão afetar os pobres de maneira desproporcional e a população rural. Então, na nossa instituição, nós temos equidade como o nosso pilar, a gente investe na equidade da saúde global, equipamos então os alunos com essas ferramentas para que trabalhem para garantir que ninguém é deixado para trás, ninguém vai ser deixado para trás. Muito obrigado. De volta para você, Antônio. Obrigado, Agnes. Então, agora eu gostaria de ouvir a Connie. Connie, com você. Obrigada, Antônio. Bom, primeiro, em nome da nossa escola, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, gostaria de expressar a nossa gratidão a cada um dos membros do painel. Obrigada pela oportunidade de participar. É muito significativo para nós e obrigado por se comprometerem com a Aliança da Saúde Planetária. Todos nós sabemos profundamente que estamos mudando o mundo, sim. Sam, obrigada. Há alguns anos, o Sam visitou a Universidade de Minnesota durante a conferência internacional ligada à One Health. E o Sam, esse foi um momento definitivo, porque profundamente instilou essa missão em nós, o nosso compromisso com a saúde planetária. Vou compartilhar aqui alguns comentários com vocês. Primeiro, estamos muito comprometidos com a saúde planetária. A saúde planetária é parte do plano estratégico da faculdade, da universidade. Nós designamos um diretor de saúde planetária, o Teddy Partner, e a gente faz o máximo possível para apoiar e expandir ainda mais, não apenas o engajamento dela, mas o engajamento dessa unidade com todos nós para expandir essa liderança. Esse comprometimento com a saúde planetária continua a crescer, não apenas através da Universidade de Minnesota. Nós vamos além disso, nós queremos incluir vários programas nos Estados Unidos. O compromisso é bastante profundo, portanto. Quando eu digo que o comprometimento é profundo, há dois comentários específicos que gostaria de fazer antes de abordar outras áreas. Primeiro, nós aqui discutimos
o fato de que todos somos parte, não é, da humanidade. Falamos sobre cada um de nós. E no final das contas, como devem saber, na verdade, isso tudo se trata da comunidade, da vida em comunidade. Nós temos uma única comunidade, não é? Na universidade, nós consideramos as coisas dessa forma. Nós conectamos a mente e o coração com cada decisão. Cada decisão que tomamos, cada deliberação, cada compromisso que fazemos, nós perguntamos: será que isso vai promover o avanço da saúde planetária? Mas, acima de tudo, trata-se de nós, como uma única comunidade. Uma comunidade de coração e mentes conectados ao redor do mundo. E isso vai influenciar todas as decisões que fazemos, incluindo como devemos lidar com os outros colegas, envolve também outros aspectos da saúde planetária. Essa única comunidade, é isso que somos. Existe uma conexão da mente e dos corações. Isso me leva especificamente a outros comentários. É um assunto que nós iremos discutir mais profundamente nesse painel, como avançar com a educação, como promover o avanço de bolsas de estudo, por exemplo. E a gente, sim, faz isso com a conexão entre mente e coração. Todas as vezes, a ciência é muito liderada pelas mentes e as decisões são econômicas também, baseadas na nossa mente. Nós queremos ser guiados por uma conexão mente-coração única, que é a nossa humanidade conjunta. Muitos de vocês se uniram a nós, pessoas ao redor do mundo inteiro, especialmente durante o último ano, não é? Inclusividade, diversidade e equidade foi um grande chamado para a ação, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E eu menciono isso porque, como os meus colegas já comentaram aqui, a importância da diversidade, inclusividade e equidade para a saúde planetária é algo que é profundamente conectado a quem somos, a nossa missão. A Universidade de Minnesota, na Faculdade de Enfermagem, por exemplo, nós temos recursos comprometidos, dedicados, não apenas para integrar a saúde planetária em todo o currículo, em todos os níveis, mas nós também dedicamos recursos para a pesquisa e descoberta, através da Universidade de Minnesota, especialmente nas ciências da saúde. Portanto, nós estamos de fato comprometidos à transdisciplinaridade, ou seja, um espaço onde pensamos juntos, descobrimos juntos, fornecemos auxílio juntos. E isso significa que nós temos um relacionamento, uma parceria com o ambiente clínico também. E com esses comentários, eu gostaria de concluir destacando aqui para vocês um outro princípio fundamental, que é a base de tudo que nós fazemos na faculdade de enfermagem e o nosso comprometimento com a saúde planetária. Nós não acreditamos na concorrência. Nós acreditamos em conhecer, compartilhar, ouvir. Compartilhar tudo o que a gente sabe para que possamos promover o avanço de todos. Nós não acreditamos em concorrência. Muito obrigada pela oportunidade de dizer algumas palavras, breves comentários. Obrigado, vou esperar agora a discussão. Muita gratidão. Obrigado, Coney. Muito inspirador também. Melvin, suas palavras iniciais, por gentileza. Muito obrigada, Antônio. É um prazer participar dessa discussão de painel. Gostaria de ecoar as palavras da Conin. A saúde planetária, como ela está hoje, tem a tendência de atrair uma certa categoria de pessoas de vários históricos, ciências, engenharia, profissionais corporativos, advogados, profissionais criativos, e é importante usá-los todos,
É importante ter música e dança, porque existe um caminho aí na direção da comunicação. Gostaria de agradecer à Organização da Saúde Planetária por oferecer uma oportunidade de 1 ano para os alunos, como embaixadores, para trabalharem no programa de liderança dentro de suas comunidades. Todos os alunos embaixadores são líderes nas várias instituições, implementam várias atividades. Vou mencionar algumas. Foram capazes, por exemplo, de estudar e comunicar os aspectos da saúde planetária na sua comunidade local, engajando-se aí com as atividades de preservação e também participaram em programas de educação dentro de suas cidades, participando de webinars. Um outro jeito é promover a sinergia do setor de saúde nas suas saúdes. Agora, falando da parte acadêmica, as carreiras são mais influenciadas pelas oportunidades do meio ambiente. E isso está associado a subsistência das pessoas. Se não somos capazes de influenciar os empregos com políticas e atividades da saúde planetária, o assunto da saúde planetária vai se tornar difícil numa comunidade, numa região. É importante aprimorar o advocacy da saúde planetária, especialmente no sentido das políticas públicas. Temos que criar políticas que gerem vantagens para a saúde planetária, para tornar a sociedade uma sociedade compreensível, que conheça as necessidades da saúde planetária. Existe um conjunto de objetivos que nós temos que atingir, e isso cria oportunidades de emprego para as pessoas, criará oportunidades. Também gostaria de ecoar as palavras, as políticas de advocacy são necessárias, é um esforço constante. Se isso não for feito, não haverá necessidade de mudança de políticas. Aqui no Quênia, na África, por exemplo, quando eles fazem uma avaliação de impacto ambiental, isso gera empregos. Nós precisamos ter essa área de enfoque, precisamos ter o apoio da legislação e das políticas públicas. No lado positivo, no meu país, no Quênia, percebemos que temos sim o apoio na nossa Constituição para esse desenvolvimento e que também vão na direção da saúde planetária. Existe atitude para gerar essas políticas e ter a saúde planetária, porque ela tem um papel fundamental a desempenhar nessas atividades. E isso deve ser compreensível para os legisladores, para que haja uma ação transformadora. Falando agora sobre o alinhamento da saúde planetária e as instituições que hoje temos no Quênia. Há uma estrutura tradicional de educação, as pessoas vão à escola, depois disso frequentam as aulas e depois há trabalho prático e há um exame. Essa estrutura é usada em boa parte dos países, não é? Nós descobrimos que uma nova estrutura é difícil de ser implementada. Nós podemos gerar uma estrutura que vai ajudar a mudar várias coisas. E a saúde planetária não se trata apenas de conhecimento, se trata de ação que vai levar a um planeta melhor. E para a ação, nós exigimos mudanças nas nossas atitudes e percepções, especialmente com relação à cultura. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Não adianta ter um bom carro. O carro pode ser bom, mas se você tem um carro básico, você tem que usar o combustível correto. Com essa percepção, nós podemos fazer analogia. Qual é a nova abordagem? Nós podemos influenciar a mudança de carreiras, mudança de atitude nessas carreiras. E isso vai ajudar bastante a saúde planetária para que possamos nos aprofundar do conhecimento para a teoria, passando para a prática também. Obrigado. Agora fico disponível para discussão. Obrigado, Melvin. Sim, nós teremos aqui uma conversa, acima de tudo. E para aqueles que estão nos ouvindo desse momento, gostaria de informar que tivemos uma outra conversa há uma semana atrás e foi incrível. E eu disse bem que eu queria ter gravado a outra sessão. Foi muito interessante mesmo. Teremos perguntas também da plateia em breve. Já temos até algumas. Agora, gostaria de fazer uma pergunta.
E gostaria que a gente discutisse isso aqui de maneira informal nesse painel, abordando 2 aspectos, com base no que todas vocês discutiram. Um dos aspectos é: quando pensamos na implementação da saúde planetária em uma instituição, em uma universidade, algo que imaginamos é o seguinte: precisamos mudar a estrutura, o currículo, os programas, o curso, a educação como um todo. E o outro aspecto é, de novo, estrutural. Temos os docentes, as carreiras, os departamentos, como eles são atribuídos. Algo que eu acho que pode ser um problema, às vezes, em termos de carreira, é a questão de um certo histórico disciplinar, e os alunos são avaliados com base nessas disciplinas. Temos a questão das publicações, pelo menos é o que acontece aqui no Brasil, não é? E se a gente tenta se distanciar disso, a gente pode encontrar problemas. Ah, você publicou em outra área, não vai contar aí, para o seu departamento, para a sua carreira, por exemplo. Pode ser um problema sim. Então, esse é um dos aspectos. É a questão hardware, né, a estrutura. Às vezes a gente acha que isso tem que ser modificado. Mas, ouvindo o que eu ouvi de vocês, nós temos uma abordagem que é mais soft, mais tênue e, ao mesmo tempo, mais profunda. A gente tem que executar o que prega. Saúde planetária traz questões mais amplas, mais profundas e provavelmente mais relevantes, não é? Estou usando aqui as palavras agir conforme a gente prega, não é? Executar o que a gente recomenda. Ter conexões, evitar a concorrência. Estou ecoando as palavras aqui das panelistas. E você não muda isso mudando estruturas, carreiras ou programas de educação. Eu acho. Você tem que liderar pelo exemplo ou permitindo que as pessoas trabalhem de um jeito diferente. Então, como abordar essas duas coisas? Como vocês abordaram isso? Como abordariam? O que que acham? Por gentileza. Agora passo a palavra para vocês. Quem quiser começar, pode começar. Vou começar, diz a Melvine. Muito bem. As estruturas são ideais. Por exemplo, a vida tem tantas coisas. Há famílias que permanecem como uma família para ter estabilidade e ordem, para estarem organizadas. Isso é visto na universidade também. Em outras palavras, os docentes podem ser os organizadores e eles podem se concentrar na transdisciplinaridade. Podemos gerar um método de alavancar a tecnologia, porque a Covid-19 impactou muito as instituições. Temos que alavancar a tecnologia para gerar atividades virtuais que sejam transdisciplinares. Da universidade, por exemplo, se não houver graus, nós podemos socializar de várias formas, e isso é um experimento que nós estamos fazendo. Então, a minha pergunta é a seguinte: será que a saúde planetária, numa cultura que é empacotada de um certo formato, em um certo formato, será que a gente pode alterar o cenário para que todos nós possamos ganhar? A saúde planetária pode ser uma religião, pode ser intensa e influenciar a vida das pessoas através da música, da arte, da dança, e isso também pode ser utilizado em termos de sinergias no nível institucional através dos valores compartilhados. Obrigada. Gostaria de falar sobre isso também, depois dessa resposta maravilhosa, e levar isso um pouco mais adiante. Na realidade, como parte da responsabilidade da oportunidade, está além das instituições individuais, ou seja, nessa reunião da qual fazemos parte, tem sido um exemplo fantástico de realmente criar uma aldeia acadêmica global para a saúde planetária. Para muitos nós que fazemos parte das conversas nos últimos dias, voltamos para as nossas instituições muito inspirados pelas possibilidades e um pouco mais informados também sobre
outras alternativas que temos, ou seja, essa reunião da acadêmica no mundo inteiro, é uma influência muito poderosa na determinação do que interessa e mudar a conversa sobre o que interessa justamente em termos de carreiras acadêmicas. Então, voltamos ao que a Melvin falou, tem aí uma mudança cultural, precisamos mudar, estar alertas e nos certificar de que podemos trazer isso para as nossas instituições para apoiar a saúde planetária na sua transição de um nicho para os negócios habituais, incorporados nas nossas práticas regulares, na forma como pensamos, na linguagem que usamos. Então, não é uma exceção, e sim a regra, tem que se tornar a regra na mudança de instituições políticas, tornando-se o próximo passo óbvio para nós, sob as circunstâncias em que vivemos. Corinne, é a Cone, eu gostaria de agregar aos comentários também, voltando também às palavras de Melvin e do Antônio. Estou pensando, eu vou falar coisas simples, apesar de saber que não são simples na sua essência. Promoção, por exemplo, para membros do corpo docente e como os reconhecemos, então, pessoas do corpo docente. Quando na nossa escola somos muito explícitos que isso é uma parceria, não é um plano de carreira para ser bem-sucedido, é trabalhar juntos para o sucesso mútuo. Nós contratamos uma variedade, uma diversidade de pessoas que não estão preparadas para a enfermagem academicamente, mas elas têm a mentalidade da enfermagem. Todos nós somos muito enriquecidos pela amplitude, pela profundidade desse fenômeno do diálogo. Eu também estava refletindo no meu papel como diretora, as escolhas que eu faço todos os dias sobre o que tem que ser reconhecido, o que tem que ser reconhecido e o que não tem que ser reconhecido. Então, eu gostaria de dizer que na nossa escola, nós não reconhecemos aquela estrela solitária, aquela pessoa que é solitária e nós apreciamos pessoas que são partes da comunidade e que são parte do todo. Eu também comecei a refletir imediatamente sobre essa questão da concorrência, da competição entre pessoas, né. Então, se uma pessoa começa, como fazemos na escola, a trabalhar com o valor da abundância, a gente começa trabalhando na abundância, e aí nos engajamos juntos em como essa abundância é compartilhada entre todos. É isso, obrigada. Tanto já foi dito que eu não tenho nada a agregar, eu concordo então com as minhas irmãs aqui, de tantos locais no mundo. Nós temos as mesmas ideias. Eu gostaria também de agregar que uma reunião como essa é uma boa ocasião para uma formação de rede, e networking, a formação de redes é muito importante para aumentar nosso apetite para a mudança do mundo. Nós sabemos que é tão importante aprendermos umas com as outras e nos beneficiar de todo esse novo conhecimento, ou melhor, um conhecimento ancestral recuperado. O conhecimento tradicional é tão rico e ter uma troca nesse sentido, mas é importante, ao mesmo tempo, ter instituições dentro das universidades que ensinem a saúde planetária. É importante incorporar isso em todos os cursos, todos os lugares, porque isso diz respeito a tudo. Não tem que ser algo que é importante, sim, claro, temos uma instituição que, trabalha, em saúde planetária, mas em todos os cursos, cursos de gênero, cursos de direito, nos cursos executivos, que, há pessoas que vêm aqui para
para aprender sobre qualquer habilidade, e não apenas em entrega de serviços de saúde, mas em todos os cursos de administração, temos que ensinar os princípios da saúde planetária. É a única forma de mudar as coisas rapidamente. E se fizermos isso em 10, 20 anos, vai ser como o alfabeto da vida. Todo mundo vai saber, vai conhecer isso. Muito obrigada. E poderemos manter essa pergunta ilimitadamente, mas foram alguns pontos foram trazidos pelo público, algumas perguntas, e claro, isso surge dessa conversa tão interessante. Um seria, vocês vêm de locais diferentes. Corinne trabalha numa universidade, na administração de uma universidade, Connie e Agnes também. Então, como fazer isso numa abordagem top-down, de cima para baixo, falando da liderança da universidade? Então, no caso da Agnes, então, e da Corinne temos isso, mas também temos a abordagem bottom-up, de baixo para cima, onde os estudantes estão envolvidos, o corpo docente tem que estar envolvido. Como lidamos, então, e trabalhamos para ter a alta liderança, a diretoria da reitoria da universidade envolvida e também, por outro lado, como envolver os estudantes, o corpo docente nisso, especialmente nesse conceito mais amplo, não apenas mudar uma disciplina ou um currículo meramente, mas mudar a mentalidade. Então, isso é outro esse é um dos pontos a serem discutidos. E outro, estamos ensinando como uma forma de informar as pessoas e formar profissionais para um mercado que talvez ainda nem exista? Se é que isso é verdade, ou seja, como enfrentamos esse desafio? Então, eu vou começar, Antônio. Para nós, no último ano, em termos de como engajar todos nessa conversa, tem sido, então, nossos esforços têm sido direcionados pela demanda. Eu pensei em convidar pessoas para uma conversa menor sobre saúde planetária, mas o que a gente encontrou, na realidade, foi um auditório lotado de pessoas. Na realidade, havia até pessoas sentadas nas escadas. Estavam todos famintos por essa conversa sobre o que nós poderíamos fazer para garantir, então, um futuro melhor, mais robusto para nossas famílias, nossos estudantes, nossas comunidades. Então, a fortaleza dessa voz realmente nos encorajou a ir adiante e encorajou também os nossos executivos, a liderança da faculdade, a prestar atenção, a ouvir a fortaleza da convicção de que precisamos agir e ser parte na busca das soluções. E também quando se trata de preparar para empregos que ainda nem sabemos o que vão ser no futuro, o que sabemos são as qualidades e valores que serão criticamente importantes para os nossos graduandos, independentemente da sua área profissional. Talvez precisam estar preparados para encarar desafios, circunstâncias complexas, desafiadoras, precisam estar preparados em várias disciplinas e culturas para endereçar, então, os desafios globais, que são difíceis. Em certo sentido, possam parecer impossíveis. São qualidades que precisamos de desenvolver em nossos graduandos. Nossos graduandos vão ajudar também a determinar qual é como vamos modelar essas carreiras futuras para atender as necessidades que estão emergindo agora. Um ano atrás, quem pensava que Covid poderia acontecer e que precisaríamos tantas pessoas no campo de saúde mental, para desenvolver novos nichos, novas formas de trabalhar com telesaúde. Então, acho que a gente não precisa se prender tanto a como vai ser o emprego do futuro, mas nos comprometer a desenvolver, então, as qualidades corretas das nossas pessoas. Connie, Corinne, muito obrigada pelos seus comentários.
Eu só vou agregar apenas alguns pontos. Um relacionado ao mercado, por assim dizer. Como vocês e outros estão compartilhando, o mundo está falando para a gente, né? E a demanda por esse senso comunitário e maiores parcerias está se desdobrando à frente dos nossos olhos. Então, quando pensamos na evolução, como a evolução, digamos, tradicional das especialidades, das disciplinas, na realidade, minha preocupação única é que a evolução dessas especialidades, digamos assim, possa ocorrer de uma forma tradicional, digamos assim, significando que agora estamos acolhendo, então, a amplitude da inter-relação entre tudo isso. E como vamos continuar a aprender juntos, como vamos continuar a segurar na mão dos outros, como vamos continuar a agir, viver, fazer o que pregamos e não deixar que aconteça essa fragmentação que temos. Muito obrigada. Melvin, você quer falar alguma coisa? Sim, muito obrigada. Eu só queria agregar que nós estamos, então, estabelecendo um grupo de saúde planetária que permite que estudantes interessados de diferentes campos possam entrar na comunidade de saúde planetária para, então, compartilhar ideias que queiram trazer a gente. Por exemplo, no cenário que nós temos é, a região onde estamos é muito poluída, então estamos conversando sobre manejo ecológico, estamos reunindo comunidades locais, convidando-os, na realidade, para nossa discussão de estratégias, de formas para abordar essas questões. E, ao mesmo tempo, a gente está promovendo isso dentro da nossa instituição, de forma institucional, e convidando outras instituições para se juntar a esse esforço. Então, agora que nós temos o apoio também da região da África Oriental, nós estamos, então, implementando esse programa de saúde planetária de uma forma muito mais abrangente. A primeira parte da sua pergunta, Antônio, só para completar o que as colegas falaram, para mim, eu não tenho problema não vejo problemas nisso, porque está na definição de quem somos. Nós somos uma universidade de ciências da saúde, de ciência da saúde. Temos poucos pilares. Um deles é igualdade, equidade. O outro é uma saúde. Para a equidade, igualdade, nós temos tudo aí dentro, diversidade, inclusão e tal. Mas a abordagem holística, então, de saúde humana, isso também compreende a saúde planetária. Então, quando alguém se candidata a entrar na universidade, sabe para o que está se candidatando. Todas as nossas entrevistas levam isso em consideração. Claro que não é a mesma coisa, se você trabalha como enfermeira, você já trabalha com essa abordagem. E temos que ter essa educação transdisciplinaridade. Os estudantes de medicina têm que aprender sobre esse conceito de uma única saúde, entender que o COVID é uma doença típica causada pelo fato de que a gente não está conseguindo lidar com esse tipo de pandemia. Nos próximos 10 anos, praticamente, nos últimos 10 anos, todos os grandes eventos foram ligados a esse tipo de zoonótica. Focamos, então, na vulnerabilidade dos humanos. O que nos torna humano é a ingerência do nosso planeta. Não é complicado provar isso, é tão óbvio que, se insistirmos, que é necessário insistir nisso em todos os nossos cursos. Acho que a universidade, mesmo na
área administrativa, eu, por exemplo, sou pesquisadora, também ensino e também sou vice-reitora. Então, eu tenho quase que 3 funções aqui da minha, 3 partes dos meus deveres. Mas a parte administrativa, ou seja, na mesma parte administrativa e financeira, nós queremos que as pessoas saibam o que que é isso, queremos que as pessoas saibam disso. É uma questão, quando for uma questão de orçamentária, a gente quer que as pessoas pensem da forma correta para promover esse programa de saúde planetária. Então, cada um faz parte desse esforço. Também, como universidade, como Melvin disse, nós somos muito envolvidos. Nós somos que aconselhamos o governo. Nós temos uma comunidade aqui na África Oriental, uma coalizão com esse conceito de uma saúde. Praticamente todos os institutos públicos fazem parte disso e eles vão ter voz ativa no desenho das estratégias em diferentes países. E as estratégias da África Oriental. Então, aí temos um esforço de alto nível na região. Isso é discutido a nível do Conselho de Ministros da África Oriental. Praticamente todos os países, os 5 países da África Oriental, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Burundi, alguns estão uns poucos mais atrasados, porque têm estabilidades políticas, mas nós temos isso. E é mais fácil encontrar orçamento, professores e criar departamentos quando a gente tem a alta liderança em saúde e educação já convencida em assinar esse tipo de política, em apoiar esse tipo de política. E isso é importante, está acima dos países, para a região. Para estudantes, a função é nossa. Se os estudantes não tiverem essa consciência, é porque nós não fomos bons professores. Obrigado. Temos mais 10 ou 12 minutos, algum tempo ainda, então vou tentar mesclar aqui algumas perguntas. Pensando também no nosso público, não apenas os que estão assistindo agora, temos 251 pessoas aqui com a gente, mas muito outros vão assistir depois aos vídeos, não? E temos diferentes situações, por exemplo, eu venho da engenharia, eu venho da escola de engenharia, e temos outras áreas também. E nós queremos saber, todos nós queremos saber de vocês, é como fazer isso. Justamente eu entendo que, de uma certa forma, alguns dos exemplos são exemplos especiais, porque vocês já estão na área de saúde, por exemplo, a Agnes, a Connie, mas, não obstante, vocês trazem exemplos poderosos em como fazer isso. E eu gostaria de tentar expandir a partir disso, justamente para outras situações nas quais nós não temos pessoas da área de saúde na alta administração ou na área, ou mesmo pessoas da área de pedagógica, de educação, ou mesmo que tenhamos, pessoas às vezes não têm essa mentalidade, têm que ser convencidas. Talvez a palavra não seja nem convencida, mas eles têm que se apaixonar pela ideia, mais do que ser convencidas, digamos assim, temos que incorporar isso. Então, pensando do lado do corpo docente, a pergunta é: quais são os incentivos para os docentes jovens, digamos assim, que não são originariamente da área de saúde ou de saúde planetária? Quais são os incentivos para os jovens docentes para começarem a trabalhar nessa área? Às vezes, as barreiras, em termos de carreiras, publicações, promoções, existem. Mesmo no caso das suas instituições, vocês sabem como as instituições funcionam, né? Talvez tenham ideia de como promover isso. Outro ponto, as demandas de saúde planetária, não apenas de pesquisa e educação, mas como vocês mencionaram, alcance, as ações, precisamos sair das nossas paredes, quatro paredes das nossas fronteiras, isso é crucial. Como fazer isso? Porque às vezes também a universidade
não valoriza isso na área de trabalhos, na área de educação, de pesquisa. E a outra questão é sobre os alunos. Eu compreendo que a juventude como um todo, os jovens, a energia mais poderosa que a gente tem agora. Não por conta da energia que eles têm por definição, por natureza, mas eles, mais do que nós, eles querem mudar o futuro imediato, o presente. Ou seja, eles devem ser empoderados em nossas universidades, mais do que nunca. E como fazer isso? Como isso tem que estar integrado às aulas, aos sistemas de pesquisa, à universidade como um todo. Não apenas ali o clube acadêmico dos alunos, tem que haver um parque central, uma área central. O que que vocês acham disso? Olha, Antônio, é a Connie, eu vou fazer alguns comentários rápidos. Muito obrigada. Obrigada pela amplitude da pergunta que você acabou de fazer. Gostaria agora de tecer alguns comentários com relação a isso. Um exemplo específico: o relacionamento que nós temos dentro dos parceiros, dentro da própria escola. Tudo isso é permeado por vários profissionais. E aí, na faculdade, nós tomamos essa decisão. Nós iríamos financiar os primeiros 2 anos da educação de doutorado para qualquer um que entrasse no nosso programa, não importava o país de origem. E o objetivo, nesse caso, era apoiá-los através das parcerias atuais, as instituições de origem, para que tivesse um apoio contínuo na educação. E especialmente o que aconteceria também após a formação deles. Nós teríamos, então, firmado o nosso comprometimento. Eu mostro isso como um pequenino exemplo de como a gente não acredita na concorrência. Nós damos as boas-vindas à abundância de recursos que todos nós temos, de um jeito ou de outro, e como compartilhar isso com outros, e empoderar não apenas a faculdade de enfermagem, mas a saúde planetária como um todo. Obrigada. Então, gostaria de agregar algo aos comentários da Connie aqui. Voltando ao princípio dessa conversa, nós temos aqui algumas respostas, não é? Existe um círculo virtuoso. A paixão que um jovem aluno traz para uma área, o compromisso em abordar um desafio específico, e são componentes essenciais, não é? Para termos uma cultura excelente de saúde planetária numa instituição. E nossa responsabilidade como a instituição é gerar o espaço, criar esse espaço, decidir o que a gente valoriza e nos organizar, organizar as estruturas, sistemas e políticas para garantir que tudo isso esteja alinhado com os nossos valores, com o que a gente valoriza, com os impactos, em vez de usar as métricas tradicionais do desempenho acadêmico, por exemplo. Nós temos que garantir que nós estamos ali na linha de frente dessas conversas. Nós vamos argumentar com propósito e agressivamente, buscando destacar a importância dessas várias formas de compreender o que é sucesso do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de uma instituição acadêmica também. Voltando ao poder da instituição acadêmica. Temos aí um exemplo, um projeto no qual estou envolvida, que começou na Academia de Global Health, na universidade, quando eu estava lá, viajou comigo para a Victoria, envolveu parceiros no Chile, no Malawi, na Nigéria, mais de 200 pesquisadores contribuíram para esse diálogo, que desenvolveu um toolkit de ética e que funciona diferentemente, abordando os vários desafios globais da saúde planetária. Juntos, essa vila de acadêmicos se uniu para desenvolver esse recurso e compartilhar com o restante dos acadêmicos. Isso permitiu que vários jovens que reunissem apoio
Ou seja, dentro das instituições, nós conseguimos fazer isso, mas isso vai além das fronteiras, atingindo outras instituições, para que a gente gere esse comprometimento em todo o diálogo, em toda a conversa que a gente tiver, em toda a área que a gente possa influenciar para mudar os nossos processos de ética dentro da universidade, se unindo a outros no mundo para estabelecer quais serão os princípios mais importantes para a saúde planetária no futuro. A progressão de carreira, por exemplo, tem que levar em conta a contribuição significativa que todos estão gerando para as comunidades locais e globais. Temos que reconhecer que isso pode gerar um impacto na métrica tradicional, de um jeito negativo às vezes, mas temos que contrabalancear para que nós possamos fechar a equação. Ah, a gente elege fazer certas coisas individualmente nas nossas instituições, mas podemos gerar um trabalho colaborativo em vez de concorrencial, como a Connie disse, para garantir que todas as conversas possam abordar essas questões. Gostaria de agregar algo. Os jovens na academia têm mais possibilidade de serem treinados e implementar os critérios que estamos aqui discutindo. Na universidade, precisamos garantir que o currículo da saúde planetária seja influenciado, seja embutido em vários programas e deve ser abordado de certa forma que possa ser visto em várias disciplinas. Também existe a integração de conhecimento e habilidades que seria necessário para uma ação transformadora. Portanto, é importante manter os líderes atuais e futuros informados nos vários domínios da saúde planetária. Obrigada. Olha, de novo, muito foi dito. Gostaria de agregar o que fazemos com os alunos. Bom, primeiro, nós aproveitamos a energia deles com certeza e o desejo que eles têm de mudar o mundo, e nós os ensinamos como fazer isso. Primeiro, nós temos que passar a confiança para eles, habilidades de gestão, de liderança, que vão apoiar aí o trabalho deles. E também damos a eles a autoconfiança. Eles devem saber que eles serão, sim, os agentes de mudança eficientes que são, assim, tão necessários para, de fato, integrar o conhecimento que nós fornecemos na vida cotidiana, na vida profissional, para melhorar as comunidades onde atuam, onde vivem. Além da ciência, também a mentalidade é passada, é desenvolvida e a capacidade de fazer as coisas. Com relação à abordagem multidisciplinar, é verdade, não é fácil não. Nós precisamos convencer as principais universidades de que a promoção, a implementação tem que ser adaptada. E vamos concordar, Covid foi um pesadelo, mas também é uma oportunidade. Se a gente não aproveitar essa oportunidade, a gente vai ser um pouquinho tolo em não fazer isso. A gente tem que pressionar para que isso aconteça. Também gostaria de dizer que estamos desenvolvendo um relatório para a Unesco, abordando o aprendizado em instituições acadêmicas. O GG fica na Uganda. Eu estou aqui entre uma equipe de especialistas globais que estão gerando esse relatório para a Unesco, onde tudo isso será abordado. A questão interdisciplinar, a abordagem interdisciplinar, colaboração, parceria e como fazer isso em universidades para atingir os líderes. E é uma das principais recomendações que nós temos lá nesse relatório. Muito obrigada. Obrigada, senhoras. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, aprendendo muito. Vou ouvir a nossa conversa algumas vezes, depois vou repetidamente ouvir essa conversa. Temos que encerrar, nós teremos então outra sessão que se inicia em 10 minutos. Gostaria de mencionar que a próxima é como promover educação baseada em ciência, nessa nova perspectiva, muito importante. Obrigado, até breve.